Agora, vamos falar aqui dos bolsonaristas e tudo mais. Ó, o que aconteceu é o seguinte, tanto em Brasília como em outros locais do Brasil, os bolsonaristas vaiaram os gols da seleção brasileira e passaram muita, mas muita vergonha. O que tá rolando nos grupos bolsonaristas é o seguinte, começou a rolar fake news de que o Tite é comunista e o Tite vai dedicar a vitória da seleção, caso ganhe o Hexa, ao Lula. Começou a circular isso, essa fake news. O Tite nunca deu declaração de que ia dedicar nada ao Lula. Nem sei se votou no Lula ou não. O Tite é um crítico do governo Bolsonaro, mas também nunca fez a crítica diretamente. Sabe-se que ele não gosta do governo Bolsonaro por atitudes que ele teve principalmente na Copa América. Vamos lembrar, teve Copa América no Brasil, a Copa América seria no Chile, e o Chile cancelou o evento pouco tempo antes por questões de saúde pública. Tava morrendo muita gente na pandemia, era o momento que mais se morria gente na pandemia no mundo inteiro. O governo Bolsonaro aceitou fazer a Copa América. E deu um problema com a Anvisa e tudo mais. E o Tite e o posicionamento de alguns jogadores, o Casemiro, por exemplo, foi um posicionamento pró-saúde. E um posicionamento que desagradou o governo Bolsonaro. E você sabe que na seita bolsonarista, você fazer qualquer coisinha que desagrade o Bolsonaro já te torna um petralha comunista. O bolsonarismo é como uma seita. Você tem que aceitar 100% do que tem ali, senão você é expulso da seita. Aliás, eu tenho um bom nome para seita bolsonarista. Podia se chamar A Seita que Dói Menos. Aceita que dói menos. Porque eles têm que aceitar o resultado da eleição. Pois bem, aí o que aconteceu? Isso foi terreno fértil para que os bolsonaristas acreditem em fake news contra o Tite. Então começaram a circular textos dizendo que o Tite ia dedicar o título do Hexa ao Lula. Ok, do mesmo jeito que teve notícia aí verdadeira de que o Neymar iria comemorar os gols fazendo 22, dedicando ao Bolsonaro, que aliás é uma coisa bem burra, porque o Bolsonaro vai ser expulso do PL já. Vai brigar com o Valdemar já ferrou o partido dele. Mas enfim, e falar o número do cara, 22, já passou a eleição, babaca. O que adianta? Na próxima, tenha certeza, se o Bolsonaro for candidato, não será 22 o número dele. Assim como não foi 17 nessa. E todo mundo sabia que ele ia brigar com o PSL. Tá, essa é outra questão. Então, como teve notícia verdadeira sobre o Neymar falando que ia dedicar coisa pro Bolsonaro, acreditaram na notícia falsa sobre o Tite. Também, mas eles acham que eles são, teve uma fake news nos grupos bolsonaristas de que o presidente da FIFA estava incomodado com as manifestações bolsonaristas em frente aos quartéis no Brasil. Eles acham que eles são milhões de brasileiros nas frentes dos quartéis, que o Brasil está parado. Lembre-se, eles vivem naquela realidade. Eles vivem o quê? Na frente do quartel ali com outras pessoas que estão malucas, fascistas e malucos, e no celular deles. Então, na bolha que eles estão, eles acham que é o Brasil inteiro que está naquilo. E não passa pela cabeça do imbecil bolsonarista o seguinte, nossa, mas realmente tem aqui 100 pessoas numa cidade com 600 mil habitantes, é pouco. Mas não chega nem a 0,1% da população está aqui na frente do quartel, quer dizer que 99,9% não está. Mais que 99,9%, porque não chega a 0,1%, não chega nem próximo de 0,1%. Aí você fala, pô, peraí, que estranho, não passa, eles acham que é o Brasil inteiro ali, a ponto de incomodar o presidente da FIFA. Por que ele se incomodaria com protestos no Brasil? Não se sabe, esse é o nível, os caras têm o rei na barriga, eles acham que são muito mais importantes do que eles realmente são. E aí eles começaram a odiar, então eles são avulsos à Copa do Mundo, avessos à Copa do Mundo, eles não querem saber nada de Copa do Mundo. A partir daí, começaram a circular textos que são feitos pelo gabinete do ódio. Aí eu não entendo qual é a estratégia do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, mas nem sempre as estratégias deles são baseadas em alguma coisa. Muitas vezes são estratégias simplesmente burras, porque são pessoas burras que estão fazendo a estratégia. Começaram a circular esses textos feitos pelo gabinete do ódio, dizendo que os bolsonaristas não deviam mais usar a camisa amarela da seleção brasileira, porque a seleção brasileira estaria apoiando o Lula. E aí outros, porque a seleção brasileira está com a esquerda, porque os jogadores não merecem, porque o Tite é comunista. Aí começaram a falar da CBF, fake news contra a CBF. E aí eles começaram a atacar. Você ataca a FIFA, o presidente da FIFA, que é quem organiza o torneio. Você ataca o técnico da seleção. Você ataca a Confederação Brasileira, que é a seleção em si. Aí pronto, aí começaram a atacar o Richarlison, que é o atacante titular, camisa 9. O Richarlison, aliás, tem um negócio na justiça, já falo sobre isso, com o Flávio Bolsonaro. O Richarlison comprou uma mansão em Ilha Comprida, com um lugar no Rio de Janeiro, um lugar bem bonito, uma mansão assim, em frente ao mar, dá pra atracar lancha lá, lugar paradisíaco. E o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro,
tomou a mansão do Richarlison via decisão judicial. Então tem uma rixa dele direto com a família Bolsonaro. E o Richarlison deu várias declarações sobre coisas que vão contra a seita bolsonarista. Por exemplo, quando morreu o George Floyd. George Floyd é aquele homem negro nos Estados Unidos que foi morto. O policial colocou o joelho no pescoço dele e o sufocou, os requintes de crueldade. O policial foi condenado a muitos anos de cadeia. Pois bem, o Richarlison ele se pronunciou. Só que naquela época o bolsonarismo estava ao lado do policial. Depois, quando teve massacre aí da polícia brasileira no Jacarezinho, o Richarlison se posicionou contra o massacre, ligando isso ao racismo, que obviamente uma coisa está ligada à outra. Isso para o bolsonarismo é, nossa, não, ele está contra a polícia, nossa, ele está contra matar pessoas negras inocentes. Como assim não pode matar negros? Como assim? Isso é para os bolsonaristas. Aliás, você vai lá nos acampamentos bolsonaristas e vai ver uma pessoa como seja branca. Inclusive, muitos dos posts deles colocam fotos assim, selfie, aí tá lá 2 brancos de olho azul, assim, eles falam, esse vai ser o Brasil, caso o Bolsonaro ganhe a eleição. Quer dizer, é isso que eles querem. Engraçado, né? Pessoas que, a maioria deles, principalmente no sul do Brasil, os seus ancestrais, seus bisavós e tudo mais, saíram da Europa fugidos de quê? Do nazismo, da Segunda Guerra. Inclusive no sul, todo mundo é descendente de polonês, de ucraniano, de tcheco, de alemão, fugiram da guerra, do nazismo. Aí passam os anos, você vê como não aprenderam nada, né, com os antepassados. Passam os anos, eles estão aí, apoiando o governo nazista e ainda tirando o céu, falando que vai ser o Brasil, ó, nazista. Só gente branca de olho azul. É isso, os caras não tem nada na cabeça, né? Pois não aprenderam nada com a história da própria família deles. Isso é o pior, esses bolsonaristas. Tá, aí voltando à seleção. Quando saiu o gol da seleção, saíram fogos de artifício. Aí muita gente foi no celular ver o que aconteceu. Quando viram que era gol na seleção, começaram a vaiar. Agora imagina os soldados no quartel vendo o jogo, comendo picanha de boa qualidade, que eles lá nos quartéis não é picanha ruim não, viu? É aquela friboi maturada, aquela uou, tá? Comendo picanha, filé mignon não é pro churrasco, né? Comendo maminha, tomando cervejinha, que você vê pelas compras dos quartéis o tanto que esse pessoal bebe, o tanto de festa que eles fazem. Pois bem, então lá os soldados e cruz, sei lá, vendo o jogo do Brasil de boa, e fora do quartel um bando de imbecil vaiando os gols da seleção. Aí depois do segundo gol, quando viram que era do Richarlison, aí foi vaiar geral. Em Brasília também, vaias gerais. O que incomodou ainda mais os chefes das Forças Armadas, que se reuniram com o Bolsonaro, e depois vou fazer um vídeo só sobre esse encontro, porque deu ruim aí pros bolsonaristas. Eles estão muito incomodados com o exército, está muito incomodado com isso tudo aí. Estão incomodando assim, imagina, é o seu local de trabalho, você não consegue entrar, você não consegue sair, fica o pessoal batendo na porta, fica o pessoal fazendo barulho, é música alta à noite, é canção, aí param para ficar fazendo o Pai Nosso, aí é o hino, aí não sei o que, aí você fala, tá, Pai Nosso, o hino, até é bom, não sei o que, mas todo dia enchendo o saco, alto pra caramba, você não consegue trabalhar, é no bairro onde eles moram, então eles também não conseguem se locomover, então não estão gostando. E aí chega o jogo da seleção, os caras vaiam o jogo da seleção. Aí, para piorar, foi lá a matéria do UOL filmar todo mundo, eles começaram a virar a cara. Não queriam aparecer. Quer dizer, eles não querem aparecer que eles estão contra a seleção, mas eles estão. Olha só o nível que chegou. E essa eu não imaginava na história do Brasil, que ia chegar a Copa do Mundo, eles iam estar contra a seleção e nós a favor. Aí, por falar em a favor da seleção, o caso do Richarlison. O Richarlison comprou uma mansão em 2020, em Ilha Comprida, frente à praia e tudo mais. Ele e o empresário dele foram lá visitar a mansão, compraram. Quando eles estavam finalizando o processo de compra, um amigo do Flávio Bolsonaro começou a ficar interessado na mansão. O dono da mansão falou, não, já está vendida. Ok, mesmo assim, meses depois, o Flávio Bolsonaro foi lá com seu amigo, o amigo do Flávio se chama Willer Thomas. Esse cara, ele é um dos maiores lobistas de Brasília. Tudo que tem de escândalo, esse cara está envolvido sempre, direta ou indiretamente. Nos casos em que o Flávio Bolsonaro conseguiu alguma liminar do STJ, alguma coisa, sempre ele estava envolvido. Esse cara é assim com o Flávio Bolsonaro, assim, são melhores amigos, estão juntos sempre, viajam juntos, tudo mais. Os dois foram lá atracar, 4 meses depois, quando o Richarlison ele comprou a mansão, começou a fazer reformas. Atracaram lá com a lancha na mansão e queriam insistir para ver a mansão. Aí o antigo dono falou, não, já tá vendida, não é sua, meu, vai embora daqui, sai. O que eles fizeram? Olha só o nível da canalice. Eles entraram na justiça para falar que o dono anterior da mansão, que morreu nos anos 80,
Morreu nos anos 80, cara. Para falar que ele, na verdade, não vendeu a mansão lá em 1986. Quer dizer, imagina que você vai comprar uma casa, a casa é tua, você está comprando do dono, o dono prova que é dono, porque ele é mesmo, você compra, paga, começa a fazer a reforma, tudo mais. Aí chega alguém que quer roubar a casa de você e fala, não, porque o dono que te vendeu não é dono, porque lá nos anos 80 aquela venda não vale. Aí, como o Flávio Bolsonaro tem sempre ligação no Poder Judiciário, ele conseguiu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o mesmo que travou o caso das rachadinhas, viu? É o mesmo tribunal, viu? Que travou o caso das rachadinhas, o Flávio Bolsonaro, com também o lobista que é aquele advogado Ossef, e com esse outro lobista. Os dois sempre vêm fazendo lobismo no Poder Judiciário. Tá, esse mesmo tribunal concedeu uma liminar pro amigo do Flávio Bolsonaro, dizendo que não, que a casa na verdade é dos donos dos anos 80, quer dizer, dos anos 80, de antes de eu nascer. Dos anos 80 até 2020, foram 34 anos que a casa tinha um outro dono. Isso tudo não vale mais nada, vale o outro por quê? Porque a família do outro vendeu a casa a casa para o amigo do Flávio Bolsonaro. Então foi a polícia fazer a reintegração de posse na mansão do Richarlison. Estava morando lá a esposa do empresário dele, que eles compraram juntos. A mulher grávida, a mulher foi expulsa da casa dela grávida. Aí, olha só o que faz esse pessoal, como que é Brasil, viu? Brasil 2022. Parece coisa de paizinho de terceiro mundo que você fala, não, isso não acontece na vida real. Olha só, expulsaram ela grávida da casa dela, fizeram reintegração de posse para dar para amigo do Flávio Bolsonaro. Aí, ela ficou tão nervosa que ela teve que antecipar o parto do bebê. A esposa do empresário do Richarlison. E aí, hoje, a casa foram lá matérias de diferentes veículos e a casa está cercada por seguranças. E quem usa a casa são os amigos do Flávio Bolsonaro. Os caras tomaram a casa. Ó, peço aí sua inscrição no canal e vamos para cima dessa corda aí, viu? Falou.